E aí, duas frentes por quê, Pedro? Porque o Cruzeiro vai jogar certamente com um time misto, ou um time reserva. O Diniz não vai correr o risco de perder um jogador a 3 dias da decisão da Copa Sul-Americana. Então, vai com uma equipe reserva e aí vai trabalhar essa equipe reserva, claro, pensando no jogo contra o Corinthians. E a equipe principal, ao mesmo tempo, vai trabalhando com essa uma semana e meia que vai ter de trabalho, né? Pensando no jogo contra o Racing e no jogo do dia 23. Então são duas frentes. E aí, dentro dessas frentes, o Diniz acabou criando uma confusão para ele, uma confusão boa, né? Porque ele, obrigado por mexer naquele meio campo do Cruzeiro, o Cruzeiro informou que o Wallace estava com risco alto de lesão. Foi bem parecido com o que aconteceu com o Lautaro, né? O Lautaro ficou um período afastado, sem uma lesão, quase um período de recuperação de lesão sem a lesão. E o Wallace parece estar vivendo um momento parecido com esse, né? Um risco alto de lesão, o volante do Cruzeiro, que acabou vindo da Itália, né? Do futebol italiano, depois de uma cirurgia simples até, mas uma cirurgia no joelho, e aí com esse prazo curto para recuperação, mas já estava, do ponto de vista clínico, disponível para os jogos, mas acabou sentindo, até por conta da rotina de treinamentos e jogos também, da diferença do calendário, né, europeu para o calendário brasileiro, o Wallace acabou sentindo um pouco mais. Então, preservado desse jogo, o Diniz acabou optando pelo Lucas Silva, que tem uma dinâmica completamente diferente de jogo, né? E a gente viu como foi o Cruzeiro no jogo contra o Criciúma. É claro que é o Criciúma, um adversário mais fraco, principalmente do que os adversários que o Wallace enfrentou nesse teste de fogo, vamos dizer assim, que foi escalado para o meio campo, mas de toda forma o Lucas Silva agradou, né, para esse início de trabalho. Uma dupla de volantes que a gente conhece, o torcedor conhece, né, o Lucas Romero e o Lucas Silva, mas fazendo uma função diferente que parece ter agradado o Diniz. O que você me diria dessa dinâmica diferente que o Wallace e o Lucas Silva têm, que você citou, pelo que você pôde ver dentro do campo nos últimos jogos, Rafa? Muda o meio-campo todo do Cruzeiro para mim, Pedro, porque o Wallace ele acaba fazendo uma função mais defensiva e dá um pouco mais de liberdade para o Romero, diferente do que acontece quando o Lucas Silva está em campo, né? O Lucas Silva tem um passe melhor, perde muito na marcação, é verdade, né? Numa comparação com o Wallace, né? Perde muito na marcação, mas tem uma qualidade maior no passe, né? Então acaba prendendo um pouco mais o Romero, mas ganha essa saída muitas vezes pelo lado direito, né? O Matheus Henrique vai para o lado esquerdo, então dá uma liberdade um pouco maior para o Matheus Henrique ficar num determinado setor do campo. E a gente, aí é uma coisa que eu senti muito, tá, Pedro? Assim, dos trabalhos em loco que a gente faz. Eu senti o Diniz cobrando, e até o Lelão falou disso, cobrando da pior maneira possível, na maneira de Diniz, né, de cobrar, xingando mesmo o Matheus Henrique, cobrando uma participação maior em todos os lados do campo, lado esquerdo, lado direito. Ele quer uma movimentação de fato do Matheus Henrique, né, que eu não senti tanto no jogo contra o Criciúma, e vi o Cruzeiro com uma movimentação legal, porque o Lucas Silva pôde avançar um pouco mais, que a gente demorou a ver do Wallace. Até vi o Wallace, por exemplo, o jogo contra o Lanús, a gente viu o Wallace dando 2 chutes de fora da área, que a gente não tinha visto no início, né? Mas é uma coisa que ele falou mesmo, né? O Diniz, ele roubava muito a bola porque ele ficava ali só para aquilo, né? No Cruzeiro, do Diniz, ele tem uma obrigação maior de criar, e aí convenhamos que com o Lucas Silva, o Cruzeiro tem mais qualidade nessa criação, porque o passe é o forte também do Lucas Silva. É uma outra dinâmica. A gente vai falar bastante sobre esse meio campo do Cruzeiro com os comentaristas, 5 horas e 13 minutos. Eu quero começar falando sobre o Diniz, sobre essa montagem, a mecânica que o Rafa explicou pra gente. Porque o próprio técnico do Cruzeiro, ele deixou em aberto, perguntado inclusive pelo Rafa no sábado, depois da vitória contra o Criciúma, sobre o Wallace ou Lucas Silva para a final da Sul-Americana. E não é nem só o meio campo não, né, Diniz? A questão do meio do campo, todo mundo que está aí no elenco tem chance de jogar a final. Não é questão do Lucas Silva, do Wallace, do Barreal, do Lautaro. Os jogadores, o Lautaro acabou de voltar do departamento médico, está ganhando o melhor ritmo. A gente tem ainda 2 semanas para a final. Então, todo mundo que está aí tem condição de jogar a final. Não é só a questão do Wallace ou do Lucas Silva. Todos eles que estão treinando têm condição de iniciar a partida. 5 horas e 14 minutos aqui em O Tempo Esportes. Fred Jota, o que você espera dessa montagem do Cruzeiro nas duas frentes que o Rafa citou? Primeiro contra o Corinthians, depois para o sábado. Você acha que
essa vaga no meio realmente está em aberta? E tem alguém que você acha que pode participar dos 2 jogos para de repente ele ter uma noção na quarta e uma certeza no sábado? Olha, é difícil cravar, mas tem o fator resultado. O resultado contra o Criciúma e o G7 oficialmente cravado no Brasileiro deram a tranquilidade que o Diniz precisava. Primeira vitória no Brasileiro, uma tranquilidade para ele mexer nas peças que ele tem disponível e mais a garantia de que o Cruzeiro está mais perto de uma vaga na Libertadores, independentemente do resultado lá em Assunção. Eu acho que o Lucas Silva começou a ganhar mineiramente pelas beiradas da sua vaguinha. Pela liderança. Eu acho que a relação com a torcida hoje está um pouco mais apaziguada. Passou um momento de um atrito. E hoje ele se estabelece como um ponto de confiança ali dentro de campo. E um fator que veio com a não fixação do Wallace, na minha opinião. Então, para mim, o Lucas Silva, grandes chances dele não só passar pelo teste, né, Pedro e Rafa, mas dele estar em campo em Assunção como titular. Ô, Lélio, fala aí, Rafa. Te interromper, só para tocar no ponto que o Fred falou, de liderança, e aí até pra gente reforçar isso. O Romero vinha sendo o capitão do Cruzeiro até então. Para mostrar essa liderança, eu acho que isso é bem emblemático, o Lucas Silva, que não começava com o time principal, ele foi titular contra o Vitória e contra o Atlético Paranaense, por exemplo, mas nesses jogos o Cruzeiro foi com o time reserva. Então, não foi o titular. O último jogo que ele foi titular foi contra o Juventude, ainda aquele jogo dos 2 pênaltis lá no Mineirão, foi em julho aquilo. Então, muito tempo até aqui, longe, e ele volta na condição de capitão. Então, isso mostra a liderança que ele tem com o Romero no time, né? O Romero iniciou aquela partida também. Mesmo assim, o Diniz bancou o Lucas Silva como capitão, ainda com o Romero, para mostrar a liderança que tem o Lucas Silva dentro desse elenco. Eu quero te ouvir sobre essas dinâmicas todas, as diferentes características que cada uma dessas peças, Lélio, Wallace, o próprio Romero e também o Lucas Silva principalmente, podem oferecer para o meio-campo do Cruzeiro. E o que você está esperando para a próxima semana, já que o Cruzeiro vai ter muitos dias de treino, né? É verdade. Um abraço pro Erik ten Hag, né? Voltou pra Holanda e nem se despediu, né? Mas tá aí no estúdio hoje. Não ia falar não, mas não teve jeito. Olha aí, ó. Abraço ao Fred Jota. Bom tê-lo conosco aqui. Abraço, Lê. Um abraço pro Rafa aqui. Obrigado, o Wallace, na verdade, ele, na teoria, ele disputaria a vaga com o Lucas Romero, por ele ser um primeiro volante. Mas eu vejo o Wallace como um jogador muito técnico. O Rafa se lembrou aí desse número dele, né, como o maior ladrão de bolas do futebol italiano, e não é um número qualquer, porque lá é o país da defesa. É o país onde o pessoal... aqui o cara que é bom é o que sabe defender. Tanto que o Fábio Cannavaro foi eleito o melhor jogador do mundo. Mas no Cruzeiro ele não conseguiu se encontrar. Eu me lembro dele nos tempos de Grêmio, que ele era um jogador muito dinâmico no meio de campo do time, que conseguia roubar bolas, conseguia chegar à frente e fazia seus gols. Só que no Cruzeiro não aconteceu. E aí, neste momento, o Fernando Diniz encontrou para o jogo de sábado uma solução no futebol do Lucas Silva, que não foi mal. Mas foi excelente? Para mim não foi. Você vai e pega a jogada do Lucas Silva, ele deu um chute de longe, um chute que ele sempre teve uma mira boa, né? E o goleiro da equipe do Criciúma fez a defesa, mas falar também, o Cruzeiro redescobriu aqui um novo Sócrates, um novo Falcão. Tá longe disso, mas talvez o Lucas Silva possa ser observado mais uma vez no dia 20 contra o Corinthians, lá em São Paulo, no jogo no horário maravilhoso, né? Às 11 da manhã, em pleno outono do Hemisfério Sul, viu?